Do médico e psiquiatra Rafael Moreno, que hoje vai falar sobre um estudo que alerta para a falta, ou melhor, para a alta incidência de suicídio na adolescência, um assunto bastante preocupante, né, doutor Moreno? Bom Com dia. certeza, com certeza. Esse estudo levantado, então, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, tá, fez uma série histórica, acompanhou por 10 anos as taxas de suicídio até os 19 anos. Então, são crianças e adolescentes, tá, e viu que realmente este número vem aumentando, tá, o que vem alertando as autoridades, são em torno de 1.000 suicídios por ano, principalmente na faixa da adolescência, mas a gente leva a preocupação também redobrada de que também crianças abaixo de 12 anos também estão se suicidando no Brasil, fato que até então sempre foi pouco visto, tá? Principalmente entre crianças, tá? E nos gera preocupação, certo? Principalmente meninos, certo? Então há mais ou menos 2 meninos para cada menina essa taxa de suicídio, certo? E alguns estados brasileiros registram maiores índices, por exemplo, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Amazonas. Se a gente for pegar índices relativos, que é número absoluto de suicídios por número de habitantes, aí a gente vai ter uma preocupação maior aí sim com Rio Grande do Sul, Paraná e Amazonas, visto que são menos populosos que São Paulo, o estado de São Paulo e Minas Gerais. O que se questiona é o que está sendo feito de política pública no Brasil para a prevenção desses suicídios, sabendo que o suicídio, a tentativa de suicídio na infância e adolescência, em geral está associado com 2 grandes estressores psicossociais. Um deles é a violência intrafamiliar. Quando a gente fala de violência intrafamiliar, a gente tem que lembrar as negligências, que são as negligências emocionais, ou seja, não dar bola para o seu filho, não dar amor para os filhos, e a negligência física, certo? Que é, enfim, deixar a criança passar necessidades mínimas, tá? Por exemplo, até de não levar no colégio, por exemplo. E o que chama atenção também são os abusos, que são grandes fatores de risco para as tentativas de suicídio, abusos sexuais, e chama atenção muito para o abuso emocional. Então, essa pesquisa também trouxe de que cobrar demais dos filhos, xingar os filhos demais, falar que eles não deviam ter nascido, isso também aumenta muito o risco de tentativa de suicídio. Fato que eu também já estudei no meu mestrado, mas eu estudei com adultos. Esse estudo está mostrando aí já com crianças e adolescentes que esse efeito também ele já ocorre. E o outro grande problema é a questão do bullying, certo? Então o outro segundo estressor é o bullying, que acontece em todos os colégios brasileiros. Não dá para dizer que um colégio não tem bullying. E a pesquisa PENSE, que é uma outra pesquisa também grande aqui no Brasil, mostra que o bullying inclusive acontece mais em colégios privados. Tá? Então, os colégios privados, eles não podem também negar da existência do bullying. Em torno de 5% das crianças, neste exato momento, está sofrendo bullying nos colégios. Tá? Então, isso é um grande fator de risco também para a tentativa de suicídio. Então, lembrar que o tratamento da criança com risco de suicídio, ele é complexo. Tá, ele deve ser feito precocemente, porque muitas vezes os pais esperam estourar a bomba para procurar o atendimento e muitas vezes no primeiro sinal de melhora da criança já abandona o tratamento. Isso eu sei na prática porque eu atendo esses casos, inclusive de crianças, né, que já tentaram contra a vida. E a gente vê que muitas vezes as famílias não têm adesão ao tratamento. Quando eu trabalhava no sistema público de saúde também, às vezes eram situações que a gente inclusive envolveu o conselho tutelar, porque as famílias não levavam ao tratamento os seus filhos. Então, a importância também dos professores estarem muito ligados à rede de proteção da criança e o adolescente para conseguir envolver todos na rede, porque a abordagem da criança com risco de suicídio ela não é uma abordagem só psiquiátrica, não é uma abordagem só psicológica, é uma abordagem psicossocial, uma abordagem muito ampla. A gente não pode simplesmente achar que um remedinho, que uma terapia vai resolver o problema é muito mais complexo do que a gente imagina. Ou seja, temos aí um grande desafio aí que é prevenir suicídio também nessa faixa etária. É preocupante, né, doutor Moreno? Mas ouvindo o senhor falar, na nossa época também tinha bullying.
Sim. O que mudou tanto, né, de lá para cá, que hoje em dia parece que as crianças elas estão mais sensíveis ou elas querem desistir mais rapidamente, chegar ao ponto de tirar a vida? Eu acho muito grave isso, né? Mas a gente falar aqui que está aumentando esse índice e o porquê de meninos mais do que meninas também, enfim, tentar entender, é a geração que é diferente, daí é mais suscetível, é simples assim, ou tem algo a mais por trás, né? Você falou de repente não ganhar atenção em casa, de não dar o mínimo que a criança precisa para estudo e até mesmo de saúde, porque, puxa, é tão triste a gente falar sobre isso, né? E muitas coisas que o senhor falou, eu me lembro da nossa infância também, e não se falava tanto de suicídio, não se via tanto isso. Com certeza. Várias hipóteses, né? Eu acho que o conceito de família e as configurações familiares mudaram muito, né, nos últimos 20 anos, tá? E esse próprio estudo mostra de que como são os vínculos familiares hoje, como é a forma de educação também hoje, até a forma como o colégio se posiciona em relação a questões disciplinares. A gente sabe que quem tem filho sabe que mudou muito, tá? Quem tem sobrinho também sabe que as coisas mudaram muito. Então houve, digamos que uma flexibilização, um afrouxamento da disciplina, isso eu acredito que é a nível mundo, tá? Se a gente for pegar aí, em geral está acontecendo isso, tá? Então a gente vê também o aumento de casais separados. A gente sabe que a criança criada, né, às vezes sem a presença do pai, sem a presença da mãe, tá? E isso influencia muito, principalmente que aumenta as chances de negligência. A gente vê frequentemente os pais se separam e muito comumente o pai some, né? Vai fazer uma outra família, e isso com certeza impacta na criança. O acesso ao uso de drogas também está cada vez mais fácil, está cada vez começando antes o consumo de álcool, cigarro e drogas, isso influencia bastante, tá? O acesso ao emprego também está cada vez mais difícil. Quando a gente fala, às vezes a gente fica restrito ao mundo de Lajeado, mas quando a gente fala em mundo Brasil, dependendo da região, a escassez de emprego é uma realidade para adultos, ainda mais para adolescentes, né? Então, adolescentes aí começando carreira, 16 anos em diante, então gera uma grande desesperança. E agora, com toda essa questão de inteligência artificial e robótica assumindo cada vez mais os empregos, enfim, repetitivos, né? Que muitos empregos que às vezes tem para esse início de carreira são repetitivos, eles vão sumindo. Então, são vários contextos aí que fazem com que a taxa de suicídio esteja aumentando, de autolesão. Lembrar que a autolesão, que é o se cortar, se queimar, isso está sendo um comportamento aprendido. Então, um jovem passa para o outro, vai na internet, aprende. Então, o acesso de como fazer para se machucar ou até para tentar o suicídio, isso está muito grande. Lembra daquele seriado 30 Reasons Why, né? Que infelizmente mostrava uma cena de como é que se matava no filme, né? Então vejam bem que inclusive até no Netflix, né, tem dicas, né, mostrando para o jovem, tá? E esse jovem que está, sei lá, sem pai, sem mãe, colégio fraco, né, sem vínculo nenhum, não está vinculado à religião, né? Se sente perdido. Sem religião, tá? A gente também tem que lembrar disso. A religião é um grande fator protetivo contra a tentativa de suicídio e comportamento autolesivo. E com o passar dos anos, a prática religiosa ela vem sendo reduzida, tá? A gente também está observando cada vez mais pessoas sem crença ou com crenças, mas com pouca prática religiosa, tá? Então o jovem que precisa de modelos saudáveis, ele fica totalmente perdido. Que se o pai está ausente, não tem religião, o colégio não tem uma figura de autoridade, quem que vai ser minha autoridade? Tá? Quem que vai ser a pessoa que vai dizer o que é o certo e o que é errado? Se ele está aprendendo ainda. Então, realmente, quem vai me acalentar quando eu estou com as minhas dores? Com quem que eu vou pegar conselhos? Tá? Então, realmente, a gente está numa etapa da sociedade assim, e infelizmente eu não vejo assim também Brasil preparado, talvez nem mundo preparado assim para tentar reduzir essas taxas de suicídio. Então, para quem tem filho, para quem tem família, a dica cuidem dos seus filhos, né? Cuidem dos seus filhos. Ficar de olho, né, doutor, e encaminhar, né, para tratamentos com profissionais, né? E fiquem mais tempo com os filhos. Essa é a minha grande Começa sugestão. por aí, né? Tem que ficar. Prestar bastante atenção. Tá bom, doutor Moreno? Obrigado, Certo, uma boa semana. Abraço a todos aí.
Dr. Rafael Moreno participa conosco sempre às segundas-feiras no quadro Direto ao Ponto, que tem o patrocínio de Colégio Madre Bárbara. Aprendemos que tradição e evolução podem caminhar de mãos dadas, é por isso que nossos alunos são preparados com valores sólidos, mas também com o que há de mais inovador no ensino. Da educação infantil ao ensino médio para a vida, Rede ICM, tradição que abraça o amanhã, matrículas abertas. Acesse matricula.redeicm.org.br. E Heineken, tecnologia em higienização. Atuamos no desenvolvimento de produtos e processos para higienização e desinfecção, suprindo as necessidades de diversos segmentos. Nossa missão é cuidar de pessoas e do meio ambiente. Saiba mais em heineken.com.br ou acesse nossas redes sociais, @Heineken Química. Heineken, tecnologia em higienização com fábrica instalada na cidade de Teutônia. 16 para as 11, já voltamos para falar com Júlio Saleker a respeito da bacia do Taquariantas.